O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, com uma equipe de parlamentares de oposição, disse que o inquérito do fim do mundo continua fazendo vítimas e prorrogando o arbítrio no Brasil. Você vai acompanhar agora a fala do senador Potiguar, que aconteceu durante coletiva de imprensa no Congresso Nacional em Brasília. Em 5 anos, no dia 14 de março de 2019, que o inquérito de ofício foi aberto, pelo Supremo Tribunal Federal para apurar supostos fake news. Esse inquérito resultou em centenas de outros inquéritos, muitos deles correm em segredo de justiça, contra a razoabilidade de um tempo mínimo de conclusão de qualquer inquérito em qualquer instância do judiciário. Ele permanece aberto de maneira indefinida, contra o conceito constitucional do juiz natural, levando-se uma interpretação que no momento era de um regimento interno do Supremo Tribunal Federal, de que qualquer agressão verbal ou física contra um membro daquele poder nas dependências do Supremo Tribunal Federal permitiria a abertura desse processo por inquérito. Esse alargamento de interpretação fez com que hoje nós tenhamos um inquérito que abarca o conjunto das posições, das interpretações e dos posicionamentos políticos de qualquer cidadão brasileiro em qualquer lugar do mundo. E isso tem gerado um desconforto, num espectro importante da população brasileira, principalmente aqueles que pensam diferente daqueles que estão hoje no poder. Nós fizemos uma nota pública, eu vou pedir para a nossa assessoria depois passar para os senhores. Essa nota, ela aborda diversos aspectos que nós entendemos que estão ultrapassando, inclusive, o ordenamento jurídico e a Constituição brasileira. E nessa nota nós conclamamos e clamamos pelo pronto restabelecimento da normalidade democrática e ao respeito às prerrogativas do parlamento brasileiro, que hoje tem dificuldades de exercer o seu papel, em função das situações que ocorreram nos últimos anos, nos últimos tempos, desde buscas e apreensões feitas em gabinetes de parlamentar e residências, com suposições ou provas que, no nosso ver, são frágeis, até o cerceamento da palavra daqueles que pensam diferente, a criação de instituições que podem ser comparadas com a situação de George Orwell lá do 1984, uma espécie de Ministério da Verdade que começa pelo próprio Poder Executivo e agora vai ao Poder Judiciário, tangenciando o próprio Parlamento brasileiro, já que a 2630 não foi votada pelo Parlamento, porque o Parlamento entende que o último bastião da democracia no nosso país são as redes sociais, que consegue ainda passar para a opinião pública um sentimento de indignação e de fiscalização de um governo que repete os mesmos métodos, as mesmas posições, com os mesmos personagens de um tempo muito recente que levou o nosso país a uma catástrofe econômica, social e política. E a nossa perplexidade como as coisas têm acontecido no país. Hoje, nós estamos aqui, uma parte importante do parlamento brasileiro, parlamentares que fazem oposição ao atual governo, ainda sobre o manto da Constituição. Mas na sexta-feira passada, nós estávamos com as notícias que eram colocadas pela própria grande imprensa brasileira, da interferência indevida do governo federal nas duas maiores empresas do país, interferência criminosa, interferência despropositada,
que causou, a princípio, uma subtração de mais de 100 bilhões de reais no patrimônio dessas empresas em valor de face das bolsas de valores. Nós, pessoalmente, e vários parlamentares também o fizeram, demandamos aos órgãos de controle providências, desde a questão do TCU, Procuradoria-Geral da República, Ministério Público, CVM. Nós tínhamos também as pesquisas de opinião que mostravam claramente que a sociedade brasileira não está comprando o desatino deste governo, uma sociedade atingida pela inflação, pela falta de segurança pública, pelas crises recorrentes de credibilidade de um governo que fala, mas não faz. A crise dos Yanomamis, aliás, uma crise maior do que do governo anterior, que foi chamado de genocida. A questão da dengue, que já está com quase 2 milhões de brasileiros vitimados pela doença, com a inércia do Ministério da Saúde, que não tem a capacidade técnica de enfrentar o problema e nem tem a condição política de fazê-lo. Aliás, numa reunião de ministérios, a notícia é que a ministra, uma mulher, sai chorando, mas ninguém chama o presidente da República de machista ou de misógino. É bom saber o que foi que houve lá dentro, né? Aí, de repente, nós temos a publicidade do depoimento de 2 oficiais generais e dos outros na questão dos atos antidemocráticos, e ninguém mais fala dos problemas que afligem o Brasil. Surpreendentemente, se muda a página para uma situação requentada que faz mais de um ano que se tenta colocar, que o que aconteceu no dia 8 de janeiro, que todos nós repudiamos que é uma baderna, na verdade é a expressão de um golpe de um presidente que sai do Brasil após nomear os comandantes oficiais, os comandantes gerais das 3 Forças Armadas. Então isso para nós é motivo de muita preocupação, como as coisas se casam. E hoje a notícia principal é de que o presidente foi indiciado pela Polícia Federal pela questão das vacinas, do cartão de vacina. E esse indiciamento se dá, supostamente, pela declaração de um dos colaboradores, dizendo que houve uma determinação do presidente. Ora, é público e notório que o presidente não se vacinou, que o presidente não precisava do cartão de vacinação, já que era presidente da República e tinha um grau diplomático diferenciado. E o país que ele foi, a sua filha também não precisava desse cartão de vacina para entrar. Mas o mais grave são os vazamentos seletivos. Isso é que é grave. Nós estamos deliberadamente tentando destruir reputações e fazer pré-julgamentos em cima de narrativas. Eu tive o cuidado de, antes de vir para cá, às 14h48, está aqui no site do Supremo Tribunal Federal, esse inquérito continua sob sigilo, mas toda a imprensa tem acesso ao relatório da Polícia Federal. Isso tem sido recorrente. Nós temos o dever de denunciar isso. Nós queremos que o Estado de Direito seja restabelecido devido ao processo legal. Não é possível imaginarmos que um país do tamanho, da dimensão, da importância do Brasil não tenha isenção num processo tão importante que julga o ex-presidente da República, que representa seguramente a metade do sentimento da população brasileira. Então hoje nós estamos aqui para dizer que fazem 5 anos de um inquérito que a própria Constituição e o ordenamento jurídico e a razoabilidade determinam que, mesmo que tenha sido aberto com as excepcionalidades que o caracterizaram, já deveria ter sido há muito tempo extinta. E que esse inquérito, ou encerrado, gerou centenas de outros inquéritos. E milhares de cidadãos brasileiros estão sendo investigados. E essas investigações, muitas vezes, ocorrem, infelizmente, à margem do que determina a nossa legislação e o nosso ordenamento jurídico. Então esse é o fato. E nós não podemos hoje trazer um bolo para comemorar, porque, ao contrário de uma comemoração, não é um dia feliz, é um dia triste. Mas é um dia também de dizer à nação brasileira que é necessário darmos a nossa palavra, que é necessário colocarmos o dedo na ferida, que é necessário dizermos que nós aqui presentes, que representamos uma parte substancial da população brasileira, mas certamente todos aqueles
que acreditam no Estado de Direito, na Constituição brasileira, na democracia e na liberdade, de que ninguém está acima da lei. Ninguém. Mas que a lei tem que ter razoabilidade, mas que a lei tem que atingir a todos da mesma forma e que a lei ela precisa ser cumprida de acordo com o que reza a Constituição e não a conveniência e não o partidarismo e não os pré-julgamentos que estão acontecendo no nosso país.